E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo, dessa vez em Êxodo capítulo 17. Eu vou começar a leitura e eu vou até o versículo 7. Diz assim: Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós, ou não? Bom, aqui nós continuamos depois da história do maná, em que Deus provê para aquele povo. Deus aqui vai fazer mais uma prova, mais um teste para aquele povo que já havia falhado no teste anteriormente. E então eles passam por um lugar onde não há água. E aí eles começam novamente, nessa provação, a murmurar e a chamar por Moisés e discutir com ele. Por que eles não simplesmente clamaram a Deus? Por que eles não foram até Deus sabendo que Deus tinha provido miraculosamente o maná durante tanto tempo, as codornizes, eles tinham carne e pão suficiente para sobreviver? Por que eles não recorreram a Deus e recorreram a Moisés? A resposta é simples: porque o coração deles ainda estava no Egito. Warren Wiersbe vai dizer o seguinte: olha, eles eram culpados de ingratidão, de incredulidade, do desejo de voltar àquela antiga vida e, como resultado, foram reprovados novamente. Então, Moisés, insatisfeito, ele vai até Deus e clama, como um bom líder deve fazer. Ele clama novamente ao Senhor, ele não recorre à sua própria sabedoria, mas ele pede a ajuda de Deus. Não é precioso isso? Sempre Moisés fazia isso. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. E o Senhor diz para ele: olha, chama alguns dos anciãos para eles verem o que vai acontecer e leve-os até Horebe, e lá você vai com o seu bordão. O bordão aqui era aquele que Moisés havia usado lá no Egito, no Nilo e em tantas outras pragas que ele havia feito, ou seja, simbolizava o poder divino. Vá com eles até Horebe, bata na rocha e dela sairá água, e o povo então beberá. E Moisés faz isso, e eles têm água em abundância o suficiente para sobreviver. O que nós aprendemos com isso? No Novo Testamento, Paulo vai falar um pouquinho sobre isso e vai fazer uma conexão, uma tipologia muito importante com essa rocha. Ele diz assim em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem o que os nossos pais estiveram todos sob a mesma nuvem. Todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Paulo aqui está falando para os coríntios muito tempo depois, fazendo uma analogia, um link, uma conexão entre o povo de Israel e aquele povo que havia crido em Cristo em Corinto. Ele estava querendo dizer que aqueles mesmos sinais, o maná passando pelo meio do Mar Vermelho, a providência de Deus no deserto, a nuvem e tudo mais, era um símbolo do que os próprios coríntios haviam passado. Eles também foram batizados em Cristo, também foram providenciados do pão da vida, eles também foram, passaram através de um mediador, isto é, Cristo. Eles conseguiram então ter vida com Deus, acesso a Deus, como o povo de Israel teve ali no Antigo Testamento. Mas agora no Novo Testamento ele está querendo dizer que aquela rocha na qual Moisés bateu, ela simbolizava, ela apontava para Cristo. Cristo é aquela rocha. Aqui num comentário de Leon Morris, ele diz o seguinte:
Paulo entende que Cristo foi a fonte de todas as bênçãos que os israelitas receberam enquanto estavam na jornada. Cristo deu a eles o maná, as codornizes. Cristo deu a eles o batismo pelo qual eles passaram, né? O passar por a mar seco, né? A terra seca pelo mar vermelho. Cristo foi a providência e as bênçãos que eles necessitavam naquele deserto. E esse Cristo aqui, no qual Moisés está batendo, simbolizava então a cruz, onde Cristo padeceria, seria machucado, ferido por nós, pelos nossos pecados. Por causa da murmuração do povo de Israel, Moisés teve que bater na rocha. E por causa dos nossos pecados, o próprio Deus teve que ferir o seu próprio Filho, para que hoje pudéssemos ter e beber da água viva. João vai falar sobre isso. João, no capítulo 7 do seu evangelho, nos versículos de 37 a 39, ele vai falar o que Jesus disse. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. O que Jesus está querendo dizer aqui é que a rocha espiritual trata-se de Cristo, e aqueles que bebem dele recebem o Espírito Santo. O grande ponto desse texto aqui não é simplesmente apontar para Cristo, mas é apontar também para o pecado de Israel. Uma coisa muito simples é eu ir, por exemplo, no culto, no domingo, e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele me dá. Outra coisa muito diferente é quando eu estou passando por essas provações como Israel passou, e eu dizer então para Deus, humildemente: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. A gratidão, ela não se baseia, ela não se limita àquele que foi salvo e regenerado por Cristo. Mesmo aquele que foi salvo, ele também está propenso a cair. É o que Warren Wiersbe vai falar no seu comentário em 1 Coríntios. Ele diz que, assim como a imaturidade, a maturidade também tem os seus perigos. Quando pensamos que somos fortes, descobrimos que somos fracos. Mesmo tendo provado das bênçãos espirituais no deserto, mesmo tendo tido todo o sustento de Deus e provado dos milagres do Senhor, nós também aqui no século 21 também passamos por essas coisas tão incríveis do Senhor. Nós vimos a mão de Deus na nossa vida, nós fomos salvos e regenerados do Egito, ou seja, do pecado, da morte, de Satanás. Mesmo assim nós estamos propensos a cair em murmuração, a cair em pecado, em incredulidade. Qual é o segredo então? Qual é a solução? O próprio Cristo vai nos dizer: sejam cheios do Espírito, provem da água viva. Deus, Ele provê para nós mesmo quando nós somos rebeldes. Ele nos traz para Ele com a sua misericórdia. Que quebremos então o nosso coração endurecido e nos momentos de dificuldade e provação nós possamos ir até o Espírito Santo, ir até Cristo, a rocha, e beber desta água, sermos cheios do Espírito. Só assim poderemos ser aprovados no teste de Deus. Possamos colocar isso em prática, meus irmãos, e não sermos como esse povo ingrato. E essa pergunta que eles fizeram: está o Senhor no meio de nós ou não? Que isso jamais saia das nossas bocas, mas que de fato a pergunta seja: será que nós estamos em Deus ou não? Porque Ele sempre está conosco. Minha pergunta é: você está em Deus? Você tem buscado o Espírito Santo? Você tem se enchido dele? Lembre-se, Jesus é a rocha e nunca nos abandonará, mas que sofreu, foi ferido por nós e pelos nossos pecados, para que hoje possamos beber da água da vida. Deus te abençoe. Falou.